Lula se senta à mesa com ministros para cobrar medidas e recalcular rotas. Em primeira reunião do ano, diz que o trabalho está apenas começando. E você vai ver também. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal. Nesta primeira etapa, apenas grupo prioritário e algumas categorias profissionais poderão se vacinar. Falamos de eleições municipais. Mais de 20 milhões de eleitores precisam regularizar o título para poder votar neste ano. Vladimir Putin é reeleito para a presidência da Rússia até 2030, com quase 90% dos votos. Hoje a bola vai rolar, mas no Globo. Sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece às 8 horas da noite. Brasil terá 7 equipes na disputa do título. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Chegamos ao vivo e naquele nosso horário de sempre. Agora, 1h04 pelo horário de Brasília, para te atualizar sobre as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vem comigo. O presidente Lula afirmou que o governo federal ainda tem muito trabalho pela frente. A reunião que acontece no Palácio do Planalto com os ministros é para discutir medidas adotadas e novas mudanças necessárias aí para o desenvolvimento do país. Vamos ver. Na primeira reunião ministerial ampla de 2024, o presidente Lula chamou toda a equipe no Palácio do Planalto para elogiar os chefes de pastas pelos resultados conquistados até agora. O presidente falou que o primeiro ano foi de recuperação em todas as áreas para poder dar início a novas ações de melhoramento. Lula destacou que as medidas tomadas pelo governo até agora são apenas o início e que a equipe ainda tem que fazer muito mais. Ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Então, nós temos compromissos para fazer as coisas bem feitas e fazer no tempo certo. O presidente disse que é preciso trabalhar para repor o dinheiro das pastas para que o país possa crescer mais nos próximos anos. A onda de calor sufocante que atinge o Brasil nesses últimos dias deve permanecer esquentando o país até a próxima quarta-feira, que é o dia aí que começa o outono. São Paulo e Rio de Janeiro baterão recordes de temperaturas. O Brasil enfrenta desde a última semana a terceira onda de calor do ano. Desta vez, o fenômeno atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste. As ondas de calor são identificadas quando uma determinada região registra temperaturas muito acima da média por uma sequência de dias. Segundo modelos meteorológicos, o fenômeno deve se estender até a próxima quarta-feira, quando se inicia o outono. A capital fluminense bateu um novo recorde de sensação térmica neste domingo, com 62,3 graus Celsius em Guaratiba, segundo informações do sistema Alerta Rio, que faz a medição desde 2014. As emblemáticas praias de Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas. Já em São Paulo, os moradores recorreram a parques e praças em busca de um refresco. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com temperaturas acima dos 34 graus Celsius, a capital paulista tem renovado os recordes de calor para o mês de março. Não, antigamente não tinha um calor desse, né? Agora mudou bastante de uns tempos para cá. Eu acho que em São Paulo é bem difícil porque não tem árvore, não tem verde, aí é o calor que absorve do chão, né? Então vai subindo o calor, é calor que vem de cima. Parece que a gente está numa panela, né? Eu acho, fritando. É ventilador, né? Em casa e no trabalho é ventilador na cara e não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Porque se hidratar muito, tomar muita água durante o dia e suportar, porque bom vou dizer que não é, cara. O calor atípico levou o IMET a emitir alerta de grande perigo para 5 estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. O alerta vermelho do Instituto é emitido quando um fenômeno meteorológico é de intensidade excepcional, com temperaturas máximas 5 graus acima da média. Vamos agora de destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alcançou a reeleição com números recordes.
Com quase a totalidade das urnas apuradas, Putin obteve 87% dos votos, número que não surpreende, já que a sua continuidade à frente do país já era considerada certa após a dura repressão aos opositores. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o resultado é uma confirmação eloquente do apoio do povo russo ao presidente. Putin, no poder há quase 25 anos, conseguiu 10 pontos a mais do que em 2018. Os resultados oficiais serão publicados na quinta-feira. O presidente russo de 71 anos comemorou a vitória na noite de domingo, ao final de 3 dias de eleições, sem um verdadeiro candidato da oposição. Para Putin, este resultado mostra uma Rússia que não se deixará intimidar pelos seus adversários. Nesta segunda-feira, aliados como Xi Jinping da China e Nicolás Maduro da Venezuela parabenizaram o russo pela vitória. Mas muitos países ocidentais criticaram as eleições. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, afirmou que a reeleição de Putin se baseia na repressão e intimidação. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que foi uma eleição sem opções. Para a França, também não havia condições para eleições livres, plurais e democráticas. Seguimos ao vivo, agora 1h10 pelo horário de Brasília. A gente continua a falar sobre esse assunto porque essa é uma vitória que não pegou ninguém de surpresa, nem para a Rússia e nem para o mundo. Mas um resultado que, sem dúvidas, mostra o poder e a aprovação do mandatário russo, mesmo em meio à guerra na Ucrânia, que entrou aí no seu 3º ano. Para a gente entender o que significa hoje e o que podemos esperar desses próximos 6 anos, trazemos a controversa vitória, como chama o Ocidente, ou a votação recorde de Vladimir Putin, como foi noticiado pela mídia russa, como o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar então sobre o assunto, recebo Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Dani. Obrigado. Boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua avaliação do discurso do presidente. Quais recados ele passa à nação e também ao mundo? Vamos iniciar essa sua avaliação a partir do retrato que ele fez questão aí de compartilhar com o mundo, onde ele aparece rodeado por tantos jovens. Isso significa algo, Vladimir? Claro que é uma mensagem que ele tenta demonstrar que seria uma imagem de democracia russa, de jovens envolvendo na campanha política dele. A gente vê aí essas imagens dos jovens com uma camisa escura dizendo vitória do Putin, a vitória da Rússia. Os que estão com camisa branca é o símbolo da campanha dele. A gente vê também outras pessoas com trajes tradicionais e isso bate com o discurso dele. Antes, logo depois dessa imagem, ele falou que, assim como no passado, o povo russo voluntário se uniu contra hordas de invasores estrangeiros, agora o povo russo está unido em torno dele de uma campanha que não é só dele, mas de existência da Rússia diante as ameaças internacionais. E que, de fato, se há pressão por movimentos de mudança, não é mudança de liderança específica, porque não teriam outros como ele capaz de defender uma Rússia plural e autônoma, por assim dizer. Essa é a imagem que ele deseja transmitir, mas não o suficiente para a maioria dos países ocidentais criticarem a eleição, já que ela não teve nível de equiparação ou de igualdade entre os candidatos. Pois é, eu queria exatamente entrar nesse ponto, falar agora sobre a repercussão internacional. Países do Ocidente questionaram e condenaram a vitória de Putin. A União Europeia, por exemplo, chegou a emitir um comunicado criticando o fato das autoridades russas não terem convidado observadores internacionais. Mas Coreia do Norte, China e Venezuela parabenizaram o presidente. Podemos traçar uma divisão no mundo onde temos posicionamentos adversos a respeito da democracia em si? Eu acho que podemos ter, sim. Boa parte dos países latino-americanos e africanos preferiram ficar em silêncio, provavelmente só vão se comunicar por uma nota diplomática quinta-feira, depois do resultado oficial, mas aqueles que fazem frente à luta da democracia e que preferiam um regime em que há competição honesta, condições de concorrer com campanha eleitoral, financiamento, fizeram questão já desde antes de questionar essa eleição e de não parabenizar Putin. A gente teve, sim, lideranças que fazem questão
de se posicionar pró-Putin, talvez porque emulam ou repetem o modelo dele. É o caso do Modi, da Índia. A gente tem o caso do Xi Jinping na China também, que obteve extraordinariamente uma autorização para um terceiro mandato. O estranhamento foi apenas a Santa Sé, o Papa parabenizando mesmo antes do resultado oficial. E nos países latino-americanos, aqueles que fizeram a mesma conduta que ele, mudaram a Constituição para uma reeleição e permitir perpetuar no poder aquela liderança específica. Vladimir, voltando agora ao discurso, ele citou novamente que se a OTAN enviar tropas europeias para a Ucrânia ou uma outra guerra mundial, pode acontecer. E lembrando também sobre a fala de Putin no Congresso, onde ele deixou claro que o Ocidente está arriscando uma guerra nuclear. Seria demais dizer que o mundo está em risco por mais 6 anos? Dani, eu acho que sim, porque, dentre outras coisas, eu acabei de dizer na outra fala, ele serve de um exemplo para lideranças fazerem a mesma coisa e se perpetuar no poder. Então, só a simples reeleição dele já é um sinal de perigo. Outra coisa é que existe um discurso recíproco entre Rússia e boa parte das lideranças europeias de que uma é ameaça para o outro. A Rússia teme uma guerra da Europa avançando sobre ele, a OTAN estando na fronteira, assim como a Alemanha, eventualmente França e outros países imaginam que a Rússia pode, depois da Ucrânia, avançar sobre outros territórios. Então, a eleição dele deixa o mundo nessa tensão, já que ele faz questão de se sustentar no poder com base desse discurso nacionalista, de unidade nacional e resistência contra influência externa. Então, pelo menos essa tensão OTAN e Rússia, com a manutenção de Putin, é sim um sinal de instabilidade pelos próximos 6 anos. E eu gostaria de trazer aqui uma frase de Albert Einstein. Não sei como a Terceira Guerra Mundial irá acontecer, com quais guerras ela será travada, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. Essa frase dita há pelo menos 70 anos tem alguma relação com o momento que a gente vive hoje? Infelizmente tem. O Einstein fez parte daqueles cientistas que discutiam a exploração da energia nuclear e ele não quis se envolver no projeto dos Estados Unidos de desenvolvimento de bomba. Tem um filme que concorreu à premiação de cinema, Oppenheimer, que conta a história daquele que liderou e de pessoas no entorno dele que fizeram questão, inclusive, de repassar o aprendizado com outros países para criar uma pressão de possível guerra nuclear entre os dois para que ela nunca fosse utilizada. Mas ela acabou sendo usada na Segunda Guerra e aí a gente viveu um período de muita tensão até a década de 70, quando os países passaram a compartilhar informação, a limitar a quantidade de bombas, a limitar a capacidade de entrega, e isso ficou no passado. Nesse século XXI, a Rússia abandonou, os Estados Unidos abandonou, então o perigo de uma guerra, de um escalonamento de guerra, está cada vez mais real e, de fato, se ela acontecer, se o país se sentir no risco de ser eliminado, ele lança esse ataque preventivo eliminando o outro país. E aí há uma resposta, explosão de milhares de bombas, uma nuvem tóxica que vai engolir o país inteiro e que o que sobrar da humanidade vai voltar para a Idade das Pedras, que era isso que o Einstein dizia. Conversamos com Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso espaço. Como sempre, um prazer. Obrigado. Até mais. Bom, e a gente lembra aqui que esse ano temos eleição municipal e a falta de uma justificativa põe em risco o voto de mais de 20 milhões de eleitores. Esse é o número de pessoas que não votaram e também não justificaram a ausência nas urnas em 2022. Mais de 25 milhões de eleitores podem ser impedidos de votar nas próximas eleições municipais. O número representa 16% do total de 156 milhões e 400 mil eleitores. Neste ano, a regularização do título de eleitor pode ser feita até o dia 8 de maio pela internet, aplicativo e-título ou nos cartórios eleitorais do país. Esse é o prazo também para tirar o título pela primeira vez, cadastrar mudança de endereço ou de nome e solicitar sessão eleitoral com acessibilidade para pessoas com problemas de locomoção. Todos os serviços podem ser feitos de forma online, com exceção se houver necessidade de coletar a biometria, como a retirada do título pela primeira vez. Nesse caso, é preciso agendamento prévio para atendimento no cartório, que pode ser feito no site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Em determinadas situações, é possível solicitar as operações sem sair de casa por meio do autoatendimento eleitoral.
As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro. Se houver segundo turno, deve ocorrer no último domingo do mesmo mês, no dia 27. O levantamento do número de pessoas que não justificaram a última eleição foi feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. É importante não perder o prazo para a regularização do título de eleitor. Para consultar a situação eleitoral, basta acessar o portal do TSE, informar os dados e depois clicar no botão amarelo Consultar. Agora, 1h18, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Distrito Federal começa amanhã a vacinação contra a gripe. E ainda, sorteio da Copa Libertadores acontece hoje. 7 times brasileiros participam do campeonato. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para compartilhar com você. Olha só, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai iniciar a vacinação contra a gripe amanhã, nessa terça-feira, para o público-alvo. O Ministério da Saúde distribuiu no início do mês as doses para o lote inicial da campanha. Mais de 100 locais vão prestar atendimento ao público-alvo no Distrito Federal. Num primeiro momento, a imunização estará disponível para o grupo prioritário, composto por idosos, crianças de até 5 anos, gestantes, puérperas, mulheres que deram à luz recentemente, pessoas com doenças crônicas, além dos profissionais de saúde, professores, militares, população privada de liberdade, entre outros. O governo federal entregou mais de 100.500 doses do lote inicial. Um esforço conjunto entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde permitiu a antecipação da entrega da primeira remessa das vacinas a todos os estados brasileiros. Tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha oficial começa no dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas no Brasil. A antecipação é válida para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta 3 tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no país. A pasta informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. Os pacientes que se enquadrem nos grupos prioritários devem levar documento de identidade e caderneta de vacinação. E mesmo quem já recebeu imunizantes contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar. A ONU alertou nesta segunda-feira que metade dos moradores de Gaza enfrenta uma fome catastrófica e a crise pode atingir o norte do território até maio, caso medidas urgentes não sejam adotadas. O alerta é de uma avaliação de segurança alimentar apoiada pela ONU. We need sufficient amounts of food to get into Precisamos de quantidades suficientes de alimentos para chegar ao norte de Gaza e para podermos distribuí-los aos necessitados de lá. Há 300 mil pessoas naquele local neste momento, das quais 70%, o que significa 210 mil pessoas, estão em nível catastrófico de fome. Os 30% restantes estão em níveis emergenciais de fome. The remaining 30%, they are in emergency levels of hunger. Um relatório da classificação integrada das fases de segurança alimentar afirma que quase 1.100.000 palestinos enfrentam o nível mais grave de insegurança alimentar, em particular no norte. A instituição de caridade Oxfam acusou Israel de continuar bloqueando e minando sistemática e deliberadamente a entrega de ajuda a Gaza, em violação do direito humanitário internacional. O sistema IPC, conduzido pelas Nações Unidas e por agências humanitárias, é usado pela ONU ou pelos governos para decidir se devem ou não declarar oficialmente a fome. A fome é declarada quando 20% das famílias enfrentam uma escassez extrema de alimentos
e a ONU diz que este é o caso em Gaza. 1 em cada 3 crianças está gravemente desnutrida e pelo menos 2 em cada 10.000 pessoas morrem todos os dias de fome ou desnutrição. E vamos agora falar de esporte, porque a fase de grupo da Libertadores começa hoje. Só que a bola não vai rolar dentro do campo não, mas sim dentro do globo do sorteio. Às 8 horas da noite, no horário de Brasília, 32 times irão conhecer seus grupos do torneio mais importante da América do Sul. Nessa disputa, os jogos serão realizados em turno e retorno, e os 2 melhores classificados de cada chave avançam. Vale destacar que os terceiros colocados vão para a Sul-Americana. Os times brasileiros vivem uma grande fase no campeonato. Isso porque de 2019 para cá, todos os títulos são do futebol nacional. E dessa vez, esperamos que não seja diferente. 7 clubes brasileiros vão nos representar na fase de grupo da Libertadores. Entre eles são o Fluminense, que é o atual campeão do torneio, além do Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. E agora eu te convido a vir comigo viajar para uma cidade considerada altamente urbanizada. Seguimos agora para a cidade de Davao, nas Filipinas, no sudoeste asiático. Vamos dar uma olhada em uma região que é famosa pelo comércio local, pelo comércio popular. Como dizem, as imagens falam mais que 1000 palavras, não falam? Imagino que agora dá para você entender melhor o porquê essa é uma cidade altamente urbanizada. Podemos ver do lado direito aí da tela o comércio ao ar livre, né, de roupas, alimentos e diversos outros produtos. Essa região parece funcionar mesmo com a visível desorganização dela. Enquanto muitas pessoas andam pelas ruas e outras vendem seus produtos, veículos de todos os tipos carregam aí um amontoado de passageiros e passam constantemente. Se olharmos bem, não existe uma demarcação, uma sinalização nas vias, o que para a gente que está aí acostumado com faixas, com farol, nos deixa ainda mais com aquela sensação de desorganização. Segundo o censo de 2020, mais de 1.700.000 pessoas vivem nessa cidade, que tem menos de 500.000 domicílios. Mas parece que eles se entendem nesse caos, não parece? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te convido a continuar ligado na nossa programação. Afinal, a 1h50, Caroline Povoleri chega com mais notícias para você. Uma excelente tarde de segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 8h30 da manhã. Tchau!